famílias que estão fracas, que estão querendo milagre e não conseguem esse milagre, famílias que estão caminhando pela estrada e tomando o sol e o vento e a chuva e não conseguindo encontrar um lugar de abrigo. E eu quero perguntar a você, qual é o tipo de adoração que nós temos que ter para que as coisas possam acontecer? Qual é a sensibilidade no nosso íntimo, que nós somos passivos ou não? Não é isso? Nós lutamos, impomos o nosso orgulho e muitas vezes não conseguimos nada, porque somos duros, temos uma cerviz dura de se dobrar diante de Deus. Pagamos o preço da legalidade com Satanás, não pagamos uma adoração com Deus. Não temos tempo para isso. Vir à igreja é longe, vir à igreja é difícil, seguindo pelo esse vídeo. E esse vídeo não é a mesma coisa que se você estivesse no lugar santo dos santos. Você entende isso? As pessoas, me perdoem, dão mais valor às coisas do mundo que às coisas de Deus. Infelizmente é assim que caminha a humanidade. Podemos mudar? Talvez não. Jesus não conseguiu mudar uma boa parte da história, mas uma parte ele deixou. E eu creio que nós podemos deixar uma parte, não mudar toda a história, mas deixarmos um legado de adoração, um legado onde se ouve uma palavra de Deus, um legado onde as pessoas que vêm, elas são impactadas. Tivemos aqui ontem um paraguaio, e ele adentrou para cá, e começou a assistir o culto, começou a filmar o louvor, porque ele queria levar para o filho dele no Paraguai, que toca bateria, está numa igreja também, não me lembro o nome da igreja, e ele estava aqui adorando. Só que ele veio, querido, eu estou te contando isso porque são coisas que Deus está mandando contar, para que você entenda como o demônio talvez faz muitas vezes com a tua vida, e fez hoje com a vida daqueles que estão aqui. Não estão aqui porque os demônios os seguraram, não estão aqui porque os demônios os seguraram, mas querem milagres, querem portas abertas, querem salvação, querem filhos caminhando com Ele, querem um monte de coisa e não encontram nada. Enquanto esse paraguai estava orando, César, o nome dele, o amigo dele vem, a janela estava aberta ali atrás, e ele põe a cabeça para dentro, o amigo chamando, e diz o que? Pecador? Pecador? Oh, seu pecadorzinho, venha para fora. Oh, pecadorzinho, venha para fora. O próprio demônio chamando o cara. E o cara fez assim, vai que depois eu vou. Até que o amigo foi embora e ele ficou até o fim do culto. Não é? Mas para fazer isso, você precisa estar centrado em Deus. Não é? Para fazer isso, você precisa ter um coração de adorador. Ele trabalha com uma coisa que nada a ver com a igreja, mas é um adorador. Deu para perceber naquele coração que ele é um adorador. Não importa como ele estava, não importa se ele veio de uma festa, não importa, mas a hora que ele estava na casa de Deus, ele deu tudo o que ele podia. Não é? Porque é muito fácil nós falarmos, não, hoje vai ter culto, nós vamos e tal, mas sempre tem uma festa para nós irmos. O fim de semana é um momento onde o demônio cria festas, confraternizações em família, cria uma porção de coisas, viagens, cria descansos, cria coisas miraculosas para tirar o adorador de dentro da casa de Deus. E tem conseguido. Sabe por quê? Porque não conhecem a verdade e não são libertos. Porque aquele que conhece a verdade, ele sabe o que faz. Eu estou falando isso para você, querido, porque eu quero que você entenda o valor que você está tendo nesse lugar, como Deus ama a tua vida e como você tem caminhado talvez por estreitos e tem vencido. E como Deus tem te ajudado, porque Ele vê o teu coração de adorador. Amém? Jeremias,
Eu vejo esse profeta tremendo. Jeremias era um profeta tão tremendo, querido, que ele dava tudo de si, escolhido no ventre da sua mãe, dito pelo próprio Deus: estou te gerando para te gerar um profeta dentro desta terra, para levar aquilo que eu tenho para falar com o meu povo. Ele já foi separado. Você já foi separado. No ventre da tua mãe, em substância informe, você recebeu uma palavra, com certeza. Com certeza Deus trouxe algo para a tua vida. Com certeza Deus te deu uma diretriz. Com certeza Deus te deu uma bênção e te deu um caminho a seguir. Muitas vezes nós precisamos estar firmes e fortes para poder seguir esse caminho. Na verdade, Jeremias, ele estava pronto para seguir. Ele cresceu como um adorador. Ele cresceu como um homem preparado para ser o profeta, a boca do Senhor, por onde ele andava. E ele veio do capítulo 1 até o 19, ele veio declarando salvação, se o juízo de Deus viesse sobre aquele povo e eles estivessem alinhados, a salvação viria. Mas o juízo de Deus, quando veio para aquele povo estava como o povo de hoje, um povo desordenado, um povo que não queria nada com Deus, um povo que queria viver a sua própria vida, um povo que queria fazer aquilo que ele quisesse, desconhecendo a sua vitória de quando saíram do Egito, desconhecendo a sua vitória quando precisaram que Israel estivesse em pé, e ali Deus pôs a sua mão e levantou aquela nação. Esquecidos talvez dos milagres que viram a cada dia, como no deserto principalmente, esquecendo a história dos pais, esquecendo os caminhos que percorreram. E Jeremias estava com o coração muito aflito. Mais ou menos na idade de 50, 60 anos, ele apregoava como nunca foi apregoado naquele tempo. Naquele tempo onde estava ali uma nação entregue à mão dos demônios. Alô, querido, você faz diferença nesta nação. Tem muitos pastores, muitos apóstolos que estão numa bancada evangélica, querido, que estão envergonhando o nome de Deus. Mas talvez esses Deus nem está contando com eles. Talvez Deus esteja contando comigo, com você, que somos simples, que somos pessoas que vivem no meio do povo. Talvez Deus esteja olhando por você que está me assistindo, não é? Para que você possa fazer diferença aonde você está. Eu gostaria que você abrisse a tua palavra, ou se ela já está aberta em Jeremias 19. Eu quero fazer uma pregação para você, é inevitável, tanto para aquele que profana, como aquele que é santo. Alô? Como para aquele que profana. O juízo de Deus é inevitável. Se o juízo é inevitável, como é que você tem caminhado? O que você tem feito de Deus? O que você tem falado? Essa metáfora do oleiro para o... não é? E muitas vezes são coisas para honra e coisa para desonra. Nos bancos, mas também dentro de ministérios, também em púlpitos, queridos. O juízo divino vai ser como esse que Jeremias fala para Israel. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, leva contigo os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali a palavra que eu te disser, e diz: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retire-lhe-ão as orelhas. Sabe, querido, esse vale de Inom, que saía à porta dos muros de Israel, ali é onde
jogado ali animais mortos, ali era jogado ali cadáveres que não eram ou não faziam parte daquela seita que eles tinham, não é? Daqueles deuses que eles serviam. Então eles achavam que eram cadáveres indignos e jogavam ali. Então aquilo era um grande lugar onde estava ali só o mal, e aonde a maior legalidade existia, porque eles faziam adoração a deuses estranhos naquele lugar. Eles levavam crianças e sacrificavam naquele lugar, e ali essas crianças ficaram. Ali era o lixo, a podridão da cidade. Ali eram as coisas que eram feitas com o povo que foi tirado do Egito, um povo que ouviu uma palavra, um povo que estava pronto para receber os milagres, jogaram tudo por fora, se tornaram adoradores de deuses estranhos. Ali havia um fogo consumindo 24 horas, queimando esses cadáveres, queimando esses animais mortos, queimando os que eram bebês já levantados e já guardados dentro de dos ventres, para Moloque e para muito mais entidades que tinham naquele lugar. Mas Deus fala: eu não aceito isso. Eu não criei o homem para viver dessa maneira. O juízo sobre ele é fatal. As orelhas deles vão retinir. Sabe por quê? Porque a palavra com uma sentença de morte a todos que estão naquele lugar. Alô, querido? Como é que nós estamos vivendo dentro da igreja? Que deuses nós estamos adorando? Para quem nós nos sobramos? Ou para Deus? Até quando cochearemos entre dois senhores? Se prostrando, talvez, da desobediência, do pecado da idolatria, que também é o mesmo pecado do sacrifício a Moloque. Você entende o que eu estou falando? Pecado é um só, querido. Não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é um só. O juízo de Deus vem sobre todo pecador na face da terra. Se ele não estiver com o coração prostrado diante de Deus, se ele não tiver com o coração diante do trono, o juízo vai ser morte espiritual para sempre, para a eternidade. Não é? Aquele lugar era um lugar onde cheirava mal. Aquele lugar era um lugar de podridão, querido. Aonde o povo de Deus tem caminhado? Eles têm caminhado no Vale de Hermon. Eles têm caminhado na podridão espiritual, porque eles prostituem dentro da igreja. Eles roubam dentro da igreja. Eles estão fora do centro da vontade de Deus dentro da igreja. Eles vivem no mar, no Vale de Hermon. Há um fogo consumidor de Satanás comendo essas pessoas. E essas pessoas ainda não estão alertas que no juízo final eles vão pagar o preço. Eles acham que o cara lá em cima é bom. Eles acham que o cara lá em cima vai trazer a salvação para todos e nem imaginam que Deus já conhece os seus escolhidos. Ou calabaço. Amém? Ele é o Pai, tanto do ontem como de hoje como de amanhã. Ele conhece para onde o vento assopra, o dia que o sol se deita e o dia que a lua se levanta. Ele conhece norte, sul, leste e oeste. Ele conhece o orvalho que desce no Monte Hermon. Ele conhece aquela encosta seca que quando recebe esse orvalho, ela começa a ficar verdejante. Ele conhece você. Talvez a gota do orvalho da palavra de Deus que tenha caído no teu coração. Não sei se a terra está absorvendo ou se ela é uma terra seca e ainda ela está árida para receber a palavra de Deus. Como eu vejo aqui ainda uma igreja pequena, mas ainda há pessoas aqui que estão secas para receber a palavra de Deus. O orvalho da noite, ele vem sobre o deserto e ele umedece a terra que está preparada. A boa terra recebe a palavra, a semente. Não é isso? Mas a terra que está ruim, a sua cerviz não entende o que tem que fazer. A botija era pequena, com o pescoço grande, assim redondinha, grande, não é? Ela carregava água, e aquela botija seria quebrada com aqueles anciões, metaforicamente, e a hora que ela fosse quebrada, ela não poderia mais ser consertada.
porque já havia uma sentença dos céus sobre aquele lugar. Há uma sentença de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Eu creio que uma sentença de Deus todos os dias, ela é decretada sobre a vida do adorador, sobre a vida daquele que profana e sobre a vida daquele que ainda está em cima do muro, que já é do diabo. Eu não entendo, me perdoe, eu não entendo como que uma pessoa, ela pode deixar o amor de Deus, ela pode deixar o quinhão para os seus filhos. Estou dizendo isso para sacerdotes, são pais. Eu não sei como eles conseguem a união que pode existir nessa terra, que é a palavra de Deus. Porque o dinheiro não adianta, a educação não adianta nada. Se não tiver o quinhão de Deus, que é um pacote onde tudo isso já está embutido, não vai adiantar nada. A educação é perdida no caminho. Alô? Ele rouba no caminho, aquele que é direito ele fica todo. Mas se ele tiver o quinhão da palavra, ele vai saber que os olhos do Senhor estão sobre todo homem, está sobre todo o lugar, está sobre toda a terra. Você pode estar mentindo até para você mesmo, mas Deus conhece o teu coração. Não é? Então eu não consigo entender como esses sacerdotes, que se dizem sacerdotes, não é isso? Fazem isso e depois querem milagres, achando que Deus tem que fazer algo por eles, achando que Deus tem que ser com eles, não é isso? Me entristece o coração, muito, não pela Kairos, porque Deus já tem uma palavra, Ele já tem uma sentença nesse lugar. Vamos guardar no coração e seguir, mas com o corpo de Cristo, porque aquele que não sofre com o corpo de Cristo, ele não é digno de ser chamado filho de Deus, porque o filho sofre quando vê a sua família se desgastando, quando vê a sua família se perdendo. Um filho sofre, e nós somos uma família, nós somos um corpo, e muitos de nós não estamos nem aí para o que está acontecendo. Uma festa, deixamos a igreja e não chegamos mais à igreja. Queremos saber, tem festa, tem viagem, igreja é para depois. A hora que eu tiver uma necessidade, eu venho para a igreja. Estou falando do corpo, nós fazemos parte desse corpo. A carapuça serve para aquele que tiver a necessidade de usar. Amém? Em nome de Jesus. Por isso, no 19:6, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Olha a sentença que Deus lança sobre uma nação, querido. Olha a sentença, porque uma nação idólatra, uma nação onde não tinha um adorador, uma nação que estava perdida no meio do pecado, uma nação que queria viver as coisas do mundo, uma nação que iria receber o Salvador, ela precisaria ser trabalhada e o mal precisaria ser extirpado daquele lugar. Por isso seria chamado ali Vale da Matança. Tofete junto com Inom era o lugar de sacrifícios. Tofete era o lugar onde se fazia o sacrifício junto do vale de Inom. Para você entender a palavra de Deus. E havia uma sentença: não vai ser mais vale de Inom nem Tofete, vai ser o vale da matança. Aquele lugar já estava condenado com a palavra de Deus. Glória, Senhor, misericórdia das nossas vidas. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seu inimigo, e pela mão dos que o buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto a aves dos céus e animais da terra, e porei esta cidade por espanto e por objeto de assóbrios. Todo aquele que passar por ela se espantará,
e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne dos seus filhos e a carne das suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e o que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista de todo homem que fora contigo, e disser-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Judá já estava com a palavra, Judá já estava com a sentença de morte. Naquela época os babilônios eram poderosos. Os babilônios eram comandados por Nabucodonosor. Nós falamos muito desse rei. E esse rei, ele vem e sitia aquela cidade, de uma maneira que ninguém entra, de uma maneira que ninguém sai. E ali ele fica mais de ano, segurando aquele lugar. E as pessoas começam a ter necessidades. As pessoas não têm água, não têm comida, não têm nada. A legalidade de Satanás coloca no coração daqueles homens virarem canibais. E uns começam a comer os outros. Amém? A botija foi quebrada e a sentença foi dada. E como que é que nós fazemos para que isso possa mudar? Será que você pode mudar a sentença da tua vida? Será que você pode, querido? Até quando você vai continuar nesse escarnio? Até quando você não vai entender a palavra de Deus? Jeremias, dentro do seu coração, a maior luta que ele tinha era dentro dele mesmo. Olha aqui, e ele começa ali no 20, no versículo 14, ele começa assim: maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. No 17, por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi a minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver o trabalho e a tristeza, e para que consumam os meus dias na confusão? Olha aquele homem, olha o sofrimento de um homem pregando a palavra, de um homem que amava o seu povo. Ele começou a entrar numa perturbação dentro dele, dentro da sua alma, dentro dos seus pensamentos, dentro dos seus sentimentos, que ele começa a dizer: por que, Deus, eu estou nesse lugar? Por que, Deus, eu tenho pregado e ninguém ouve? Por que, Deus, eu estou vivendo essa amargura? Era melhor eu não ter nascido, era melhor eu ter ficado aí para cima, era melhor eu não estar vendo as coisas que estão acontecendo nessa terra. Querido, tem líderes que têm esse sofrimento. Eles dizem: Senhor, como é que eu posso pregar e ver as pessoas tão distantes de Ti? Como é que eu posso pregar e ver as pessoas querendo as Tuas coisas, comer do Teu ventre, comer dos Teus manjares e não dar nada em troca? Como é que eu vejo as pessoas não terem amor diante do próprio Deus que as criou, e você ensina e você prega, e elas não recebem a palavra? Há muitos Jeremias pregando nessa terra atualmente, querido. Há muitos Jeremias em conflito com eles mesmos, vendo o escarnio que o povo de Deus está fazendo com o Pai. Se é que vocês, povo de Deus, corpo de Cristo, entendem que Deus é nosso Pai. Alô? Não temos obediência, não temos amor, não temos um sentimento e não temos nenhuma esperança de poder ser os adoradores de verdade. Achamos que não é para nós, achamos que vamos morrer e vamos virar anjinho e vamos para o céu. É outra legalidade que o demônio põe, dizer que nós somos anjinhos, que crianças são anjinhos. Pô, isso é libertação. Nem vou falar agora, vem aqui para aprender. Amém, querido?
E assim Jeremias foi vivendo. E assim Jeremias foi sendo consumido por ser um adorador. Se você não estiver, povo da Kairos agora, sendo consumido como adorador, não ser consumido pelo que você vê, você não é um adorador. Se as coisas se passam de largo e você não está nem aí, você não é um adorador. Eu fui numa festa sábado, fui convidado para ir. Sexta-feira, eu não fui para lá. Sexta-feira. Eu não queria ir, mas no meu coração Deus falou, vai, Vasco. Então, aí fui, saí daqui, demorei 4 horas para chegar em São José dos Campos. Olha, aí dentro. Foi aniversário da minha cunhada. Eu fui lá para dar um parabéns, um abraço, mas não sabia o que ia acontecer. Algo simples, para aqueles que não entendem, mas para Deus. Nós caminhamos quilômetros e quilômetros, milhas e milhas, e adentramos dentro do inferno para cortar legalidades que são criadas por pais, por avós, por famílias, por todos aqueles que idolatram as coisas que não eram, que não são melhor para ser idolatradas. Oh, glória a Deus! Eita Deus! Aí eu encontro um homem que um dia me derramou unção sobre a minha cabeça. O nome dele é Garax. Esse homem é grego, ele é médico. Não sei se vou ter tempo de contar um testemunho dele, mas me lembrem para contar esse testemunho, porque foi contado talvez numa grande parte do Brasil e do mundo. Foi tremendo. E esse homem, Deus me deu um encontro com ele, e ele derramou sobre mim a cura, a unção da cura. E o irmão dele estava naquele lugar. E como é sobrenome Garax, eu não sei o nome certo de cada um. Chamo ele de Garax, Garax 1, Garax 2. Homem de Deus também. Estávamos ali comendo, e o meu sobrinho tossindo, cara, há 2 meses. Sabe o que? Vocês já ouviram falar de tosse de cachorro? Né? Tosse de cachorro, não tem que... Nunca vocês ouviram falar? Não acredito, velho. Tosse de... Pô, o menino está com tosse de cachorro, vai e leva lá não sei aonde. Não é para dar pó de osso, não, é para dar um remédio para ele. E aí o Garax falou assim, pô, você não tem uma unção? Usa. E eu falei, é agora. Chamei a menino e pus as mãos sobre ele. A tosse passou na hora. Ficamos lá, não creio. E creio que Deus... Alô? É isso que eu quero dizer. Pela ouvidos espirituais e pelos olhos da fé e pela vontade de servir a Deus, me levou até aquele lugar, apenas para curar aquela criança. Chega dentro de uma festa, ou chega dentro da... Para fazer diferença, você maneira os seus hábitos em criar um impacto. Não pense que se você chegar lá com a Bíblia na mão, eu vim pregar, eles vão te fazendo cura, expulsando demônios, querido, aleluia. Então você vai ver que eles vão olhar para você e vão falar, há algo diferente nessa vida. Amém. Eu demorei 4 horas para ir, voltei em 50 minutos. Para você ver que quando você tem que caminhar, há lutas na frente. A Kairos, ela tem que caminhar. A Kairos, ela tem um caminho muito longo e um caminho muito árduo para seguir. Sabe por quê? Porque nós somos adoradores. Então o diabo, ele tenta nos parar de qualquer maneira. Você quebra um lado, ele vem para o outro. Você cobre o outro, ele vem para o outro. Ele está toda hora em cima querendo brecar a obra do Senhor, querido. Mas se nós continuarmos sendo adoradores, nós vamos longe. Vai haver dentro de nós pessoas que estão enfraquecidas, preferem mais curtir algumas festas do que estarem aqui. Mas Deus é bom, e Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o coração do... Diga assim, Deus conhece o coração do homem. E Ele sabe o propósito que eu tenho com Ele. Bom, você que falou aí, gente. Agora se Ele te cobrar, fique esperto.
Vai em Lamentações. Lamentações de Jeremias. Glória a Deus, Senhor. Jeremias, prostrado, ele começa a convidar aquele povo de volta à adoração. Fala, olha aí, quanta morte, quantas pessoas lançadas no fogo da maldade, quantas pessoas foram extirpadas do meio do nosso povo. Vamos voltar à adoração. Há sempre tempo, diga assim, há sempre tempo de ser um adorador. Enquanto houver respiração dentro do meu físico, haverá o amor de Deus. Essa palavra se chama misericórdia. Deus, vamos lá em 3, Lamentações 3, versículo 22. Oh, glória a Deus, Senhor. Diga assim, Deus é bom. Deus é bom. Satanás, você não presta. Não envergonhar o bicho, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém. Bem, bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Mateus 3,6 diz assim: e eram eles batizados nas águas, oh glória a Deus, confessando os seus pecados. Mateus 3,6, João ensinando a misericórdia de Deus. Você vive hoje não pela lei, pela graça. A misericórdia vinha pela lei, mas não trazia a salvação, mas a graça nos traz a salvação, porque ela é isso dada imerecidamente às nossas vidas. É algo que recebemos sem merecer. A morte de Cristo no Calvário, Ele nos concedeu a graça que é a salvação para aqueles que querem buscar, para aqueles que entendem o que é se prostrarem diante do trono, para aqueles que entendem verdadeiramente o que é ser um adorador e em espírito e em verdade, não um frequentador de igreja. Alô? Não um frequentador de igreja. Não é, Paulo? Eu quero te dizer, querido, eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua família, eu não sei como está a sua vida, mas se houver uma sentença de morte sobre a tua vida espiritual, uma sentença de esfriamento, uma sentença de afastamento da cruz, existe uma palavra que se chama misericórdia. Amém. E ela cria uma esperança dentro do teu coração, e você verdadeiramente pode voltar a ser um adorador. Se é isso que você entende do reino de Deus, que os adoradores ele tem buscado e não tem encontrado. Poucos são aqueles que o adoram. Poucos são aqueles que verdadeiramente se prostram no chão. Deus é bom. Deus é bom. E as suas misericórdias, elas duram para sempre, porque elas vão de caminhos em caminhos. Não é isso? Lá em Romanos, há algo que eu quero trazer para você agora, para finalizar, porque nós vamos ter aqui uma oração sobre esse altar. Amém? Um altar que foi feito. Oh, glória a Deus. André, posso contar? Pode contar. Um altar que foi feito aqui debaixo de uma vigia. Alabassuri andarás. Eneite. Chame os marceneiros que vieram aqui
E pergunto se eles saíram daqui edificados. Houve uma vigília, houve oração, houve testemunho, houve choro, querido, no meio do trabalho. Não foi o cara veio aqui, ficou trabalhando até 2 horas da manhã, não é? Veio aqui, fez isso aqui e vou embora e ter logo. Isso aqui foi algo que Deus trouxe. Amém. Num lugar que é santo dos santos. Houve joelhos prostrados aqui, orações e choro. E Deus é tão bom que mandou 2 homens aqui, 2 pastores, que eram os marceneiros. Vê se Deus prepara, querido. E foi uma tarde, das 3 horas da tarde, André, até as 2 da manhã, só falando em Deus. O que eu quero mais? Fala para mim, apóstolo, o que você quer mais? O que você quer mais? Por essas coisas lindas de Deus. Para mim isso aí são tesouros. Tesouros que eu nunca vi na minha vida. Construção, parecia até uma construção do tabernáculo. Você escutando a serra, escutando a furadeira e a palavra de Deus comendo solto. E o cara ia furar, ele parava, ele falava assim: podemos furar? Eu falava: só um pouco, fura. Posso contar? É agora. E Deus usando não só a minha vida, a vida da André e a vida deles, para sermos abençoados uns com os outros. A hora que acabou o trabalho, eu fiquei triste. Eu falei: vamos ficar até 6 horas da manhã aqui. Aí eles falaram: não, 5h30 temos que estar em pé, porque temos outra caminhada. Amém. Deus é bom. Então lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Fala sobre a idolatria e a depravação dos gentios, que somos nós hoje. Ah, mas você pregou Jeremias. Estou te pregando Romanos, Novo Testamento. Jesus já havia passado por essa terra, já tinha deixado 12 apóstolos e mais muitos que foram ungidos para pregar a sua palavra. Era um tempo onde Deus usava aquele que tinha um coração pronto para ser usado. Diga assim: esta noite, o meu coração está se abrindo para ser usado nesse campo de batalha tão lindo que é por Jesus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade da injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifeste, porque Deus lhe manifestou. Estamos juntos? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que ele fique, para que eles fiquem inexcusáveis. Oh, glória a Deus! Agora eu quero que você olhe ali o 25 e o 26. A corrupção moral. Essa é a pior corrupção que Paulo apregoava na igreja em Romanos. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criaturas do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros. E aí vai, querido. Corrupção moral está acabando com a igreja. Alô? A corrupção moral, ela está acabando com a igreja. Esse negócio de pastor catar a ovelha catar a ovelha dentro da igreja, e vira e mexe, e vai para lá e vai para cá. Essa corrupção moral já está com uma sentença decretada do céu sobre essas vidas. Amém? Por isso, guarda o teu coração
Porque nós não podemos mudar como foi o princípio do culto. Tudo, mas uma parte sim. Guarda o teu coração, porque até a coroa que você já tem trazido até agora, você pode perder ao sair daquela porta. Paulo dizia isso aos Coríntios. Se você tem algo dentro de você, que você pode fazer ao crescer, que é a tua fé, não é? Que é a tua oração, o teu amor em Cristo Jesus, seja um gerador disso, porque a tua coroa você pode perder por uma festinha, alô? Por uma bebida, por uma corrupção moral, e por aí vai. Diga assim: o meu coração, esta noite, vai mudar mais uma vez. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. Deus é bom, amém? Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, toda honra e toda glória para Ele. E assim nós vamos vivendo e vamos adorando esse nosso Deus tremendo, não é? Se você tiver um coração próximo a um coração de Jeremias, você não se perturbe se você começar a chorar com a movimentação do corpo de Cristo. Porque a palavra diz que quando você chora, você se move dentro do corpo como uma célula boa, você se move como adorador, você vai ser não só crucificado, mas vai ser acusado, vai ser malhado e vai ser banido daquele lugar de alguma maneira, se você não for rocha ou está está apegado na rocha, melhor dizer. Amém? Se você não estiver apegado na rocha, você não vai resistir. Os dias são maus, basta o seu dia acabar mal. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Sabe, eu ia fazer uma oração, eu já quero chamar aqui o irmão Ronaldo. Vem cá, Ronaldo. O Ronaldo pediu hoje, esporadicamente, um tempo, para falar alguma coisa que estava no seu coração, e eu falei: Ronaldo, glória a Deus, vamos abrir esse tempo para você. Eu sei que Deus tem algo para falar através da tua vida este domingo, não é? E eu creio que na caminhada que vai acontecendo com o Ronaldo, no fim nós iremos finalizar, não é? Com as ofertas, com os dízimos, mas não se preocupe com isso, não se preocupe com isso agora, amém? Você, querido, você fique na paz que Deus está te dando. Você fique com o teu coração guardando esta palavra aqui, porque o que vai acontecer aqui é para este lugar, é para as nossas vidas. Você quer participar? Você quer ter um sonho de Deus? Vem até aqui, não fique escondido aí, olhando pregações que são fúteis para a tua vida. Vem neste lugar e seja um adorador, porque aqui este lugar não é profanado, para a honra e glória do Senhor. Amém? Um beijo no coração e fique na